Programa Arte Urbana. Programa Arte Urbana. O grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo na Onda FM. E neste terceiro programa, com o tema Artes na Rua, vamos explorar a história do grafite nas grandes cidades. E a nossa entrevistada de hoje é a Cristiane, artista visual, fotógrafa, produtora cultural e arte educadora, com atuação voltada às culturas periféricas e ao hip hop. Ela desenvolve pesquisas sobre a cena urbana paulistana, com exposições como Elas no Hip Hop e Hip Hop Vive, além de integrar acervos e publicações. Desde 2019, é produtora e curadora do Calamari, Grajaú. Atua em artes urbanas e arte educação, com trajetória reconhecida por importantes prêmios. Agora, com o repórter Kleber Souza. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo, Onda FM. Bom, Cristiane, obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu queria que você começasse pra gente se apresentando, contando um pouco sobre o seu trabalho, né, e como que você começou a registrar a arte, né, pela rua, os grafites pelas ruas aí. Bom, salve aí pra todo mundo. Eu sou a Cristiane Evangelista, sou fotógrafa, articuladora e produtora cultural. Sou artista urbana, trabalho com grafite, com lambe-lambe e algumas outras coisas, né? O registro da cultura urbana, eu já tentei buscar qual que foi o primeiro registro, mas eu descobri que sempre foi algo que teve comigo. Meus pais, os meus irmãos, eles sempre registravam as coisas que aconteciam. E eu sempre fui acostumada a ter uma câmera na mão ali e fazer esse tipo de registro. Mas o momento que eu comecei a levar a fotografia, digamos que um pouco mais a sério, foi mais ou menos em 2018. Foi quando eu comecei a prestar atenção no que eu fotografava. E aí, entre várias coisas que eu fotografava, eu percebi que o que eu mais registrava eram as coisas que aconteciam na rua. Eu comecei a registrar grafite muito, muito antes de saber o que era grafite. Tipo, eu tava na rua, eu tava fazendo registro, mas eu não sabia que aquilo era grafite, eu não sabia que aquilo fazia parte de um movimento muito maior, que é o hip hop. Então, tipo, esse registro veio antes de ter esse conhecimento maior. Mas como foi um processo de estar na rua, de estar fazendo esses registros, acabei conhecendo pessoas com conhecimento muito amplo, muito diverso, que foi me apresentando toda a essência, toda a construção, né, desse movimento da arte de rua. Bacana. E o que mais chama a atenção, Cristiane, nessa arte de rua aí que você registra, os grafites, enfim? O que mais chama a atenção é convidar as pessoas a perceberem mais a rua mesmo, os lugares que elas sempre passam. Tem várias pessoas que às vezes passam num lugar que não presta muita atenção no que tem, né, naquela parede, ou naquele percurso, naquele caminho. Vou dar um exemplo. Uns tempos atrás eu estava fazendo curso de fotografia, e nessa sala tinham várias pessoas de diversas áreas, de diversas linguagens, e tinham várias pessoas que não conheciam o que era grafite, o que era arte de rua. E na época eu fiz um sticker, né, de um grafite que eu tenho na rua, que é uma personagem segurando uma câmera. E aí eu fui distribuindo esse sticker pra galera da minha rua. Aí eles falaram assim: nossa, Cris, mas o que é isso? Eu falei: isso daqui é uma arte, né, que o pessoal geralmente coloca nos postes. Se vocês andarem pela rua e prestar atenção nas placas, tem vários stickers, né, pendurados nessas placas e tudo mais. Aí, tipo, eu conversei, né, apresentei, né, essa arte pra eles. E aí, passou uns dias, teve uma amiga minha dessa minha sala, a Cláudia, que ela falou assim: nossa, Cris, depois que você falou aquilo, agora eu ando pelos mesmos lugares que eu andei minha vida inteira, só que eu reparo em coisas que eu nunca tinha reparado. Agora ela olha o poste, agora ela vê a placa.
Agora ela consegue enxergar a parede de uma maneira diferente. Então, acho que a arte tá na rua é esse convite. É o convite de você prestar mais atenção na cidade. De você ter uma visão que vários artistas passaram por ali. Bacana. Cris, e me diz uma coisa, hoje você vive do grafite, o que é o grafite na sua vida, né, para a Cristiane? Hoje, na verdade, eu sou uma artista que trabalha com várias coisas, não só o grafite, né? A grafite é muito mais um momento ali de lazer, né, do que um trabalho em si. Eu trabalho muito mais na parte da produção cultural, da fotografia. Aí a fotografia, sim, é relacionada com o grafite. Mas o grafite fica mais como um lazer. Eu comecei a fazer grafite porque, digamos que 90% das fotografias que eu faço são voltadas ao hip hop. E pela fotografia, eu comecei a frequentar muitos eventos de grafite, muitos mutirões de grafite. E eu sempre gostei de desenhar. Então eu falei assim, putz, eu quero também, né, fazer parte desse movimento. E daí eu comecei a levar esse desenho para a parede também. Só que eu também tinha fotografia. Eu falei, putz, eu não queria só registrar, não queria que a fotografia fosse algo que se resumisse, né, em estar lá postado na internet. Eu queria que a fotografia também fizesse parte daquele momento, não só registrando, mas também estando ali na parede. Então eu comecei a pegar as fotos que eu faço, construir um lambe, e nesse lambe também fazer algumas experimentações com spray, com tinta. Então hoje esse é o meu trabalho, eu tento pegar a fotografia, tirar um pouco ela desse mundo virtual, colocar ela na parede junto com o spray. Então digamos que são várias linguagens ali que eu faço no meu grafite. Quando a gente fala em grafite, né, arte na rua, a gente fala muito sobre identidade, né, sobre você expor sua arte ali de uma forma, né, no muro, pela cidade, e aí vem você, né, com esse trabalho essencial aí também, né, mesmo que você fale assim, é um lazer, mas querendo ou não, é um trabalho, é uma forma de você guardar aquilo ali para você, mas também preservar, basicamente nessa linha, assim, é uma forma de preservação da arte urbana. Com certeza, a fotografia, ela ajuda nessa construção, né? Porque a partir do momento que você faz uma arte na rua, não é mais sua, né? Ela é da cidade. E é uma coisa efêmera, ela não vai durar para sempre. Tem grafites, tem artes na rua que duram anos, tem artes que duram dias, tem artes que duram horas. Então a fotografia, o registro, né, do que está acontecendo ali, desses trabalhos, é uma forma de preservar para além do que está do tempo da rua, né? Registrar um tempo mais vasto. E hoje, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de exposições de grafite, né? De exposições sobre o hip hop, que a essência deles são feitas de registros fotográficos. Mesmo, né, sei lá, há 40 anos atrás não tendo muito esse registro, essa ferramenta, mas são formas da gente se deslocar do ano que a gente está para lá, o ano que aconteceu aquele momento. Então a fotografia acho que é uma forma essencial de preservar a arte urbana, a arte que está na rua. E revela muito sobre a cidade, né, e para quem vive nela também, a forma como que as pessoas enxergam a arte, isso, né? Exatamente. Às vezes as pessoas conhecem algum tipo de arte pela fotografia e depois elas começam a reparar na rua. Igual o exemplo do sticker também, tem fotos, né? Por exemplo, a minha mãe, ela começou a enxergar o grafite na rua depois das fotos que eu comecei a fazer dos grafites. Antes ela não conseguia reconhecer os grafites que estavam na rua, ela reconheceu eles através da fotografia. Então acho que é uma mão de via dupla, assim, dessa preservação, mas também de uma forma de apresentar para outras pessoas aquele trabalho. Por exemplo, às vezes algum artista, sei lá, ele é de São Paulo, ele faz uma arte lá no Rio de Janeiro.
as pessoas que estão em São Paulo, não necessariamente elas vão conseguir enxergar aquela arte que está em outro estado, mas através desse registro é uma forma de ampliar os horizontes, ampliar para as pessoas conhecerem esse trabalho. Cris, você mora no Grajaú, é isso? Sim, Grajaú. No Grajaú. Isso. Boa, bacana. Nesse seu tempo aí que você registra, né, os grafites, a arte pela rua, você consegue distinguir pra gente a diferença entre os grafites mais da região central, mais da periferia, a questão da conservação, né, da preservação desses grafites? Porque, como você mesmo falou, alguns grafites eles acabam ficando por um tempo mais longo, outros são apagados em curto tempo, enfim. Queria que você analisasse isso pra gente. Olha, questão da arte mesmo, né, do grafite, das quebradas, né, da periferia e do centro, eu acho que não tem tanta diferença, assim, porque, na verdade, todos são diferentes, né? Cada artista tem a sua linguagem, a sua forma de se expressar. Muito dificilmente, assim, um grafite vai ser exatamente igual ao outro, né? Todos eles são diferentes. Então, acho que não tem muito isso, o grafite da periferia tem tal linguagem e o grafite do centro é outra linguagem. Acho que não tem essa diferença. Todos eles são diferentes, todos eles carregam uma mensagem, né? Uma informação. Questão de diferenças, eu vejo muito, na verdade, são de oportunidades. Eu acho que os grafiteiros da periferia, eles têm algumas oportunidades e a galera do centro tem outras oportunidades. Um exemplo muito grande, a gente vê essas empenas que tem nos prédios, né? A gente consegue reconhecer os artistas que pintam os prédios do centro e os artistas das quebradas que não pintam os prédios do centro, né? Normalmente os artistas de quebrada, eles vão pintar as escolas, eles vão pintar os céus, né? É muito difícil eles terem essa oportunidade de ter esse deslocamento, essa oportunidade de pintar nesses grandes centros. Então, acho que é muito mais isso. Não a mensagem que a arte passa, mas sim a oportunidade que aquele artista tem. Entre quebrada, entre periferia e centro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que na periferia, a galera do grafite é muito mais unida, assim, em questão de fazer mutirões, como eu falei nas escolas, tem muito mutirão que, às vezes, a galera não tem uma verba, não tem nada, e eu falo assim, olha, gente, tem tal espaço para pintar, quem quer colar, quem quer pintar. E reúnem vários artistas para poder ir lá pintar. No centro, não tem muito isso, tipo, você não vê uns mutirões de grafite pelo centro. Então, acho que tem mais essas diferenças. Certo. E a gente fala também sobre a questão dos grafiteiros mais antigos, né? Dos grafiteiros mais da atualidade. Você comentou agora sobre mensagem, né? Acho que tem uma trilha aí, né? Alguns querem manter algumas tradições do grafite, aí outros já estão muito, né, implicado pela digitalização, né? A gente teve até um programa sobre grafite digital, que fala muito sobre a digitalização, né, do grafite, a forma como que aquilo ali vai ser construído. Eu queria que você falasse pra gente quais mensagens, né, ou qual mensagem você entende que ganha mais força, né, nos grafites, tanto antigamente como atualmente. Como que é isso? Para mim, a questão da mensagem, para mim são aqueles grafites que eles falam com o lugar. Por exemplo, se você vai fazer um grafite numa escola, qual a mensagem que você gostaria que aqueles alunos tivessem? Então, os grafites que conversam com as pessoas que passam por aquele lugar, eles têm uma mensagem muito mais forte do que aqueles grafites que não passam a mensagem para o público que está ali, né? Eu acho que a arte é um pouco disso. Você tem a sua linguagem, você tem a sua maneira de fazer a sua arte, mas você está na rua. Então, você não pode esquecer de quem frequenta aquele espaço. Então, quanto mais a tua arte se conectar com as pessoas que passam por aquele caminho, que passam por aquele lugar,
a maior a mensagem vai ser lida, vai ser vista. Então, acho que tem um pouco disso. Agora, a questão de tecnologia, eu vejo muito os grafites de antigamente que a galera não tinha tantas ferramentas. Era uma época completamente diferente, tanto de ferramentas tecnológicas, quanto das pessoas conseguirem enxergar que aquilo era uma arte. Então, com certeza, antigamente os grafites eram diferentes, que eles tinham que ser feitos muito mais rápidos do que hoje, porque senão a polícia te parava, a polícia te prendia, você poderia ser preso por vadiagem. Hoje em dia, até a polícia, né, algumas vê com outros olhos, né, conseguem enxergar que é um grafite, né, que é uma arte. E as ferramentas tá aí, por exemplo, tem pessoas que usam os óculos de realidade virtual para poder fazer um esboço, que fazem ilustração antes de fazer o grafite. Então, acho que isso mudou por causa das ferramentas e por conta do tempo, às vezes maior, que você tem de fazer essa arte na rua. Assim, a tecnologia, então, ela veio para ajudar, né? E não para acabar com a criatividade dos grafiteiros, né? É isso? Tudo depende da maneira que o artista utiliza a ferramenta. Para mim, é uma ferramenta. É uma ferramenta de você melhorar o seu trabalho. Ou de você otimizar o tempo. Que às vezes você ficava fazendo um esboço ali e tudo mais. Tem ferramentas que te ajudam a otimizar esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por conta dessas ferramentas, tem várias pessoas que se tornam grafiteiras, sem nunca terem pintado nada na rua. E aí tem esse outro leque, né? Que, ao mesmo tempo que ele facilita as pessoas que já estavam nesse movimento, ele também abre portas para pessoas que não sabem o que é o grafite, o que é arte de rua, que fazem um desenho, às vezes, ali pelo computador e se tornam grafiteiros por conta disso. Então, acho que tem esses dois lados. Tem a facilidade, mas também tem esse olhar de artistas que se consideram grafiteiros, mas que nunca pintaram na rua. Os aventureiros, né? Obviamente que tem espaço para todo mundo, mas precisa ter conhecimento, buscar entender do assunto e não só sair grafitando, né? A partir de um protótipo ali, né? De algo criado ali pela internet. Hoje eu achei uma parede, peguei uma imagem e vou desenhar. Não é bem isso. Exatamente, né? Precisa ter a humildade, né? Saber, igual dizem, né? Várias músicas, tem que saber chegar e saber sair, né? Onde você tá pisando, você tem que chegar e saber, olha, o que é isso que eu tô fazendo, da onde que veio, onde surgiu, quem foram as primeiras pessoas que fizeram isso. Igual eu falei, esse movimento faz parte de um movimento muito maior, que é o hip hop. Então, às vezes, tem pessoas que é do grafite que nem sabem o que é hip hop. Então, como tudo na vida, você precisa parar um tempo e estudar sobre isso que você está fazendo. Mesmo sendo uma arte de rua, ele tem uma bagagem, tem uma essência, tem uma história muito grande por trás disso. Perfeito, Cris. Para a gente encerrar, eu quero que você fale para a gente onde que as pessoas podem encontrar, né, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, né? Passar o que eles... que olhar, né? O ouvinte pode ter ao passar por um grafite hoje nas ruas. O que ele tem que observar, né? Quando ele passar por um muro e ver um muro colorido. Não só achar aquilo ali como um simples desenho. Certo. Bom, gratidão aí pelo espaço, né? Bom, eu tô nas redes sociais, tô no Instagram, tô como @cristiane.evangelista, Cristiane com TH. E a mensagem que eu deixo é para as pessoas, mesmo os lugares que elas já passam frequentemente, para elas olharem com os outros olhos, elas repararem em cada movimento, em cada cor que tem naquele espaço. Observarem melhor o que tem ao redor, mesmo nas pequenas coisas, porque naquela arte, naquele sticker que tá na rua, naquele lambe que tá na rua, são várias pessoas diferentes, às vezes de outros lugares que a gente nem imagina que estão
querendo passar alguma mensagem. Então é um convite para as pessoas passarem pelas ruas e observarem essas mensagens que estão nela. Maravilha, Cris. Obrigado aí pelo bate-papo. Maravilha, Cris. Obrigado aí pelo bate-papo. Espero que as pessoas busquem conhecimento para grafitar e que tenham muito mais artes na rua aí para você registrar e trazer pra gente aí. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Siga as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram, @Onda FM 87. No YouTube, Onda FM 87.5. E o TikTok é @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM e até o próximo programa. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é a voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte na Onda FM. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Este projeto foi realizado com o apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa.